raro fenômeno registrado em 2021 voltou a repercutir nas redes sociais. Então, vamos explicar luzes brilhantes e misteriosas que apareceram no céu do Oceano Índico. Vamos ver. Imagina você estar no avião, em uma altitude de cruzeiro, e flagrar um enorme jato brilhante cruzando o céu. O fenômeno que você vai conhecer agora é um pouco incerto. Pela gravação, não sabemos se é um jato gigante, ou Gigantic Jet, ou um jato azul, também chamado de Blue Jet, mas um se origina do outro e são incríveis, então vamos explicar os dois. Seja o azul ou o gigante, o fenômeno neste caso foi registrado por um piloto em 19 de novembro de 2021, a 12 km de altitude, enquanto sobrevoava a Baía de Bengala no Oceano Índico, e até hoje causa uma certa agitação quando novamente é postado nas redes sociais. Pois bem, basicamente os Blue Jets são formados por uma interação de elétrons no céu. No caso do evento flagrado pelo piloto, Marcelo Zurita, que é astrônomo e colunista do Olhar Digital, diz que analisando as imagens é possível que o fenômeno tenha sido de uma raridade além da habitual, ou seja, um Gigantic Jet. Mas por se tratar de um fenômeno que nasce de um Blue Jet e se estende até os 90, 95 km de altitude, ele pode não ter sido gravado por completo, já que a câmera estava apontada para a tempestade abaixo. Aliás, Marcelo Zurita tem mais explicações para esses tipos de luzes impressionantes. Um Blue Jet é um tipo raro de evento luminoso transiente, também chamado de TLE. Eles ocorrem acima das nuvens de tempestade e os seus estudos eram basicamente limitados às especulações sobre alguns relatos até o final do século XX. Esse fenômeno ocorre a partir de uma intensa descarga elétrica que parte do topo das nuvens de tempestade e vai até os limites da mesosfera, cerca de 95 km de altitude. Em certa altura, o TLE pode produzir um flash de luz que assume formatos variados, como uma simples coluna de luz ou até mesmo o formato de um pé de cenoura ou de uma fada. E não é à toa que várias pessoas que visualizavam esse fenômeno os associavam com eventos sobrenaturais, como a visualização de fantasmas ou até mesmo de OVNIs. Por esse motivo, os tipos mais comuns de TLEs são chamados sprites, nome que remete a um ser mitológico do folclore europeu, também chamado de espírito do ar. Algumas das explicações consideradas naquela época eram que a visualização de sprite era apenas uma ilusão de ótica, mas há quem duvidasse da sanidade mental daqueles que relataram terem visto. Essa área de estudo só começou a ter alguma importância e credibilidade a partir de 1989, quando os primeiros sprites foram registrados acidentalmente em uma câmera de vídeo. A partir disso, surgiu um novo campo de estudo que possibilitou que novos registros científicos fossem realizados e esses fenômenos fossem classificados e estudados mais profundamente. Entre os vários tipos de TLEs conhecidos, destacam-se os Gigantic Jets, que iniciam como os Blue Jets, mas que no final apresentam uma ramificação avermelhada que atinge os limites da mesosfera. A estrutura de um Gigantic Jet chega a ter mais de 80 km de altitude.